Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, finalmente eu consegui parar um minuto para conseguir vir conversar com vocês a respeito de um assunto que eu acho muito legal, que é a questão de marcação de livros, post-it, flag, escrever no livro, essa coisa toda, que eu vejo muita gente fazendo, mas ainda assim eu percebo que existe uma certa relutância em alguns leitores. Eu acho que principalmente aqueles leitores que talvez estão começando agora, que ainda estão né, descobrindo o seu gosto, que gosta de ler, etc., sobre a questão de marcações. Já me perguntaram mais de uma vez, tanto aqui no YouTube, como também lá no Instagram, né, o que são essas coisinhas coloridas, né, que aparecem aqui nos livros. Ó, eu peguei um aqui, ó, essas coisinhas aqui que ficam aparecendo nos meus livros, quando às vezes eu mostro lá no Stories. Isso aqui são flags, tá, gente? Então, caso alguém não saiba, flags é isso daqui, ó, que eu já vou explicar o padrão que eu uso e que na verdade eu não tenho padrão nenhum para usar flag, eu uso flag de qualquer jeito mesmo, mas porque eu sou um pouco caótica, tá, gente? Assim, nessa parte, como tudo fica muito bem guardado da minha cabeça na hora que eu tô lendo, então, para mim, eu acho que se eu criar um padrão de flags, né, que o pessoal chama de padrão de cores, né, color code, né, que eles chamam, código de cores, né, é uma coisa que a Fernanda, lá do Fala Fernanda, usa bastante, né, ela tem até inclusive um canal aqui no YouTube sobre livros, mas para mim o color code ele não funciona tão bem assim, pelo que eu já percebi, apesar de que eu gosto sempre de marcar coisas extremamente importantes, assim, coisas que talvez eu vou precisar voltar para poder, coisas que eu quero achar com facilidade, assim, quando eu estiver lendo um livro, de amarelo. Tá, mas aí existem dois tipos de marcações, né? A marcação de ficção e de não ficção, que difere um pouco, tá? Pelo menos comigo, tá? É um pouco diferente. Mas antes de eu entrar nessa questão, eu quero comentar com vocês que essa questão de marcação de livros, e com post-it, com caneta, eu trouxe aqui essa caneta aqui que eu comprei, que eu nunca usei, essa aqui também que eu comprei, quase não uso, né? Mas eu tenho aqui em casa, vai que um dia eu resolvo usar. Essa coisa é muito pessoal. Então, eu entendo os leitores que não gostam de marcar, que acham que vai estragar o livro, que, enfim, que realmente dá uma leve estragadinha daquelas marcas de uso, né, no livro. Mas, para mim, assim, isso sou eu, né, isso foi uma coisa que foi ficando muito clara para mim ao longo dos anos, de que o livro, ele é meu, e ele tem que ser meu, né? Conversei com o conteúdo dele, né, com o autor, seja ele um livro de ficção ou não ficção, né, o que eu pensei, as coisas que eu achei importante, estão todas marcadas ali. Quando eu fizer uma releitura, pode ser que eu talvez não concorde com aquela marcação que eu fiz naquela hora, né, fazer assim, putz, eu acho que isso aqui não é tão importante assim, né, não, isso aqui, eu pensei isso, mas agora eu mudei de ideia, né, quando você fala de livros de ficção e não ficção também, né, principalmente biografias e livros de estudo, né. A marcação, ela tem para mim essa questão de que o livro se torna um objeto pessoal. Então a gente pega o livro na livraria todo bonitinho, ou então pela internet ele vem todo bonitinho, todo limpinho, e aí você torna esse livro seu, entende? Isso é como se fosse um rito de passagem do livro. O livro não é mais um livro qualquer, né? O livro aqui marcado, cheio de flags e anotações a lápis dessa edição de Encaixotando a Minha Biblioteca, agora pertence a quem? A Juliana, porque ela marcou tudo. Então tá aqui as minhas impressões pessoais, a minha conversa com o autor, os insights que eu tive enquanto eu estava lendo, coisas que eu achei extremamente importantes que eu fui marcando de post-it. Mas é isso, então essa questão da marcação, ela imprime essa personalidade no livro, sabe? Então eu acho muito legal ver livros marcados, porque eu fico me perguntando o que o leitor estava pensando quando marcou aquilo. Por exemplo, eu comprei essa edição de Dr. Tony no estante virtual, né, pelo sebo. E aí, gente, quando eu fui abrir o livro, qual não foi a minha surpresa? Que eu descobri marcações da leitora, eu imagino que seja mulher, porque a letra é bem feminina, assim, sabe? Eu descobri que a leitora fez marcações aqui, ó. Ela marcou, não sei se vai dar pra ver, ela marcou de lápis alguns trechos aqui da introdução, ela foi marcando palavras que ela ia pegando no dicionário e ia colocando o significado atrás, ó. Aqui também, ó, todo o vocabulário que ela não conhecia, ela foi marcando, ó, aqui também, ela fez uma marcação de lápis. Então, tem várias marcações de lápis aqui da leitora, da pessoa no qual esse livro pertencia, ó, tem mais aqui, ó. Gente, eu acho isso muito legal. Eu vi no Instagram uma pessoa comentando que não gosta muito disso. Eu acho isso tão interessante, porque pode ser que o que ela marcou, pra mim, não faz o menor sentido, assim, mas pode ser que sim, pode ser que esse vocabulário que tá aqui, e por incrível que pareça, muitas palavras que ela marcou aqui, me ajudou
me ajudou a entender algumas coisas do livro, ó, que dá, começa a imaginar se ela não estava lendo esse livro para fazer algum trabalho de faculdade, se ela não era uma estudante de letras, ou ele, né, vai saber, né, se é um leitor também, mas aqui pela letra parece realmente letra de mulher, tá, gente? E a letra é bem bonita, assim, bem cursiva, normalmente homem não tem, é raro você encontrar um homem com letra bonita, né? Então ela foi marcando aqui tudo, ó. E o livro tá inteiro assim, todo marcado a lápis, com anotações de vocabulário da última leitora, o leitor no qual esse livro pertencia, que para mim foram muito úteis também, porque eu não precisava ficar procurando tudo no dicionário, eu procurava apenas algumas palavras-chave, assim, que realmente para mim não estava entendendo. Para mim, Juliana Lira, eu acho isso sensacional, tá? Essa questão de você encontrar tanto as suas, você rever as suas marcações anteriores e também ver as marcações de um leitor, né, quando você pega livro em sebo. Das marcações em si, como que eu faço, que para mim funciona, mas lembrando que eu sou leitora caótica, tá? Então eu não sigo padrão em todos os livros, cada livro eu faço talvez uma marcação diferente, alguns livros eu sigo um padrão iguais, como por exemplo os livros de ficção. Então, por exemplo, no Grandes Esperanças, que é um livro em inglês, né, eu fui marcando normalmente trechos, assim, momentos muito bonitos como esse daqui, eu marquei com esse post-it de setinha, mas também, eu era um pouco louca naquela época, eu fui marcando vocabulário, de caneta mesmo, tá? Eu fui marcando o vocabulário de palavras que eu não conhecia. Aqui, ó, trechos inteiros escritos a caneta aqui, ó. Então eu fui marcando desse jeito. Bom, gente, eu vou tentar mostrar aqui, então, mais ou menos como é que eu faço quando se trata de livros de ficção. Como eu falei, cada livro é um livro, né? Então, até mesmo os livros de não ficção, eu não marco, assim, todos iguais, né? Uso códigos de cores para todos, etc. No caso aqui, do Razão e Acessibilidade, foi um livro que eu ia fazer um vídeo especial para o canal, etc. Então, eu precisava fazer algo, assim, bem mais organizado, né? No caso aqui, ó, se vocês olharem, eu fiz uma coisa bem simples de marcação, assim, com cores, né? Então, tudo que fosse da introdução, eu marquei de rosa, né? Então, todos os trechos importantes que eu achava que falava sobre contexto histórico, crítica literária também, tá tudo marcado aqui. Então, tudo que o autor da introdução, qualquer insight que ele tivesse, que eu achava interessante, que eu achava bacana comentar com vocês, eu fui marcando de rosa. Então, você pode ver aqui, ó. Então, ele tá todo marcadinho de rosa na introdução. Além de marcar com post-it, muitas vezes também eu até passava o lápis embaixo do trecho, ó. Então, normalmente, tá vendo aqui, ó, também eu marquei de lápis, ó. Então, como é que eu faço? Eu não uso essas canetas aqui, ó. Eu até tenho esses marcadorzinhos aqui, ó, mas eu não gosto muito, porque eu acho que ele acaba manchando o livro, ó. Eu tentei usar, mas eu não curti. Tenho guardado aqui, né, vai que um dia dou a louca e resolvo usar. Então, no caso desse daqui, a ponta dele é mais fina, ó. Então, ele é bem mais fino do que os outros. Esse marcadorzinho aqui que eu comprei, esses outros aqui, ele tem a ponta mais grossa. É bem mais grosso e eu tenho a impressão que ele acaba saindo atrás do livro, né? Então, se eu marcasse aqui, ele ia sair na página de trás, e até em caderno também ele faz isso, que eu acho bem, bem horrível. Mas enfim, aí, pra mim, o que funciona mesmo é o lápis, né? Porque eu não gosto de coisas tortas, né? Então eu pego o marcador de texto, né? Peguei um aqui qualquer, e aí, por exemplo, se eu quero marcar só uma frase em específico, eu ponho o marcador de texto embaixo, né? E vou grifando, né? Aqui no caso, eu achei todo esse trecho aqui importante, ó. Não podemos deixar de simpatizar com seu extravasamento, nananã. Aí, o que eu faço? Eu fiz só um risco da onde começou, da onde termina. Então, para mim, esse trecho aqui inteiro é importante, mas eu não vi a necessidade de marcar com post-it, até porque eu tinha marcado aqui já, né? Eu já marquei um post-it aqui nesse trecho aqui, né? Então, eu gosto de dar uma organizada. Mas esse trecho aqui eu achei tão interessante que eu fui lá e marquei de lápis, né? Então, isso para mim, gente, de marcar com lápis, né? Você vir e fazer anotações também aqui nas laterais, né? Fazer anotações aqui nas laterais, para mim isso é importante. Eu tenho a impressão que comigo, né, realmente essa leitura mais ativa, né, como vai dizer o Monty Adler, ela é mais efetiva, parece que fica mais na sua cabeça. Então tem coisas dessa introdução que eu ainda me lembro, né, justamente pelo fato de eu ter tido esse trabalho, né, de ir lá e
e grifando os trechos com lápis mesmo. E o resto do livro eu fui marcando só de roxo. E aí em ficção, gente, aí fica realmente a critério do freguês, né? No caso de razão e acessibilidade, no caso de ficção no geral, eu sempre tenho dois tipos de marcações. Marcação em relação a algum ponto específico do livro que é muito importante, algum ponto narrativo, alguma reviravolta, alguma informação que eu sinto que que o autor vai usar de novo no futuro. No caso aqui é uma releitura, então, obviamente, eu já sei, né, o que vai acontecer na história, eu lembrava o que ia acontecer na narrativa, mas eu fui percebendo que a Jane Austen ia dando pistas, né, das reviravoltas que ia acontecer no final do livro. Então, essas pistas que eu já sabia, eu fui marcando, tanto de lápis e de post-it. Post-it é que realmente era muito importante, eu não posso esquecer. De lápis coisas interessantes, mas que não havia necessidade de eu marcar. Ó, eu marquei um post-it laranja, marcando onde começava o volume 3, né? Então, em alguns livros eu faço isso. No Conde eu fiz isso. Eu marquei todos os volumes do Conde de post-it para eu ter uma noção de quando começa um volume, de quando termina outro. Então, para mim isso é importante, tá, gente? Mas não é assim obrigatório. Aqui no Razão e Acessibilidade eu não fiz tantas marcações laterais, ó. Eu fiz mais de post-it mesmo. Mas no EMA, ó, eu fiz o mesmo esquema do Razão. Eu coloquei coisas da introdução e notas, tudo de amarelo, e coisas do livro, pontos importantes do livro e trechos importantes do livro, de roxo. Como eu falei, isso aqui é outra releitura, né? Então, nesse aqui eu acho que eu marquei mais. Vou tentar mostrar se eu fiz alguma anotação lateral. Aqui, ó. Eu fiz anotações laterais, então, ó, eu fui escrevendo. Ai, tentar mostrar, gente, porque tá meio caótico nesse caso aqui do EMA, eu estava bem engajada na leitura, ó, então eu fiz várias marcações, eu vou tentar mostrar aqui. Fiz várias marcações nas laterais, ó, fiz marcações aqui no começo do capítulo. Isso aqui, gente, foi simplesmente preguiça de pegar um post-it, porque normalmente o que é que eu faço? Eu pego esses post-its aqui, tipo esse daqui que é maiorzinho, ó, e quando eu quero escrever uma anotação maior, fazer um insight maior, eu uso este post-it, ou então esse daqui, ó, que vem linhas, né? E aí eu gosto de marcar ou no final do capítulo, nesse final de capítulo onde tem um espacinho, ó, aqui não tem, né? Mas tipo, marcar aqui em cima. No Mulheres com Lobos eu faço isso, né? Sempre que eu termino de ler um capítulo, eu assisto o vídeo da Marina e aí eu vou lá e ponho os pontos-chave daquele capítulo no final e colo o post-it aqui, ó. Pego o post-it, colo ou no começo do capítulo ou no final dele. Aqui foi pura preguiça mesmo, porque eu não quis pegar um post-it, mas eu fiz isso no Remnet, que eu já vou mostrar pra vocês. Então aqui eu tava muito assim, muito engajada na leitura e eu não queria parar, né, pra pegar o post-it, escrever e marcar bonitinho, ficar retinho, essa coisa toda, né? Então eu fui marcando aqui mesmo nas laterais, tudo de lápis, tá, gente? Então, porque aquilo que eu falei, caneta eu não gosto, como é que fala? Marcador de texto eu também não gosto, mas eu me adaptei muito bem ao lápis mesmo, um lápis comum, né, com borrachinha aqui, ó, caso eu faça algum erro, apague, e é isso. Então, aqui no EMA, eu fui marcando realmente mais a lápis mesmo, mas agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz no Remnet. No Remnet eu fiz poucas marcações, mas eu usei post-its, ó, esse aqui é o Remnet, que eu li no começo do ano passado, fazia um ano já. Aqui realmente eu só marquei trechos importantes, né? Porque aqui foi uma primeira leitura. Mas, se eventualmente eu fizer uma releitura, né? Porque ainda mais que foi um livro que eu gostei muito, entrou na minha lista de melhores leituras do ano passado, né? Pode ser que eu faça mais marcações, porque eu já conheço a história. Então, eu vou marcar agora pontos-chave da história, coisas que eu não prestei atenção na minha primeira leitura, mas que na segunda leitura eu estou realmente prestando atenção, eu estou percebendo. Então, aí é uma dica, né, para marcação de ficção. A primeira marcação pode ser uma coisa bem mais simples, bem mais enxuta, mas aí caso você releia o livro tempo depois, a mesma edição, né, vale a pena você fazer mais marcações, né, em cima daquelas que você já fez. Então aqui no Remnet, vou mostrar, eu marquei alguns trechos com post-it, ó. Eu fiz uns esqueminhas de post-it aqui, vou tentar mostrar aqui, ó.
que para mim seria importante. Ó, eu fiz um esqueminha sobre o luto, né, como é que o luto está sendo representado na história. Mais pra frente eu fiz um esqueminha sobre... Esqueminha simples, tá, gente? Literalmente só algumas coisinhas que eu não queria esquecer, até para comentar com vocês no vídeo que eu fiz, né? Fiz aqui um esquema sobre a questão das palavras, né? Como que a palavra aparece para Agnes, como que aparece para Shakespeare, né? Como que a autora utiliza isso. Trechinho bem simples. E aí, de resto, eu só marquei realmente com post-it. Não acho que eu usei lápis aqui nessa marcação, nesse livro. Não tem lápis. Só foi post-it mesmo, né? Porque foi uma primeira leitura, foi o primeiro contato, então eu só fiquei realmente no post-it. Mas, se futuramente eu fizer uma releitura, eu vou usar a minha marcação de lápis, tá? Mas isso não é regra, tá? Isso é só realmente o jeito que eu faço, que eu leio, né? Porque acho que na segunda leitura você faz uma leitura mais atenta, uma leitura mais ativa. Então a leitura ativa pede isso, que você rabisque mais o livro, né? No caso. Tô mostrando aqui, ó, os post-its que eu uso esse, gosto muito desse daqui, já usei o de setinha, mas eu não curto tanto, prefiro esse que é mais simples, e meu lápis. Já as marcações de não ficção, depende muito do livro. Vou mostrar como é que eu tô marcando, por exemplo, a biografia da Audrey, que eu estou lendo agora, então ela só tá marcada aqui porque é onde eu estou lendo. E aqui, gente, é uma biografia mais enxuta, no sentido de que a informação que eu preciso saber, ela tá muito bem assim marcada, ela não fica presa em um emaranhado de informações, em muito texto, em muita, né, em muitos parágrafos, não, ela tá bem assim, bem na sua cara, então eu vou lá e põe post-it, ou então marco de lápis, né, caso eu só acho o trecho interessante, mas não assim tão importante assim, né. Na Audrey, eu ainda não usei esses post-its aqui, ó, não utilizei, mas eu acho que em algum momento eu vou acabar utilizando. Então, eu tô usando uma marcação mais colorida, ó, então tá todo coloridinho. E eu tô fazendo o mesmo esquema que eu fiz com Emma. No caso de biografias, eu gosto muito de marcar fatos importantes do biografado. No caso aqui, ó, esse trecho aqui, vou tentar mostrar mais pra frente. Esse trecho aqui fala de como que a Audrey escolhia os seus figurinos. Eu achei tão bacana saber disso, porque a Audrey foi uma atriz também conhecida, né, pelo seu estilo de fashion, né, o seu estilo único de se vestir, e eu não só marquei de lápis, né, não dá pra ver muito porque por conta do papel, mas eu também marquei um post-it aqui, porque isso aqui é muito importante. Então, na biografia, você pode marcar trechos, assim, que tanto de fatos importantes do biografado, fatos sobre sua carreira, né, como no caso aqui, estamos falando de uma atriz de Hollywood, né, já falecida, né. Aqui eu marquei todo essa nota aqui do autor, porque vai falar sobre a questão de uma das pessoas que deveria ter sido creditada como roteirista de Roma Holiday, né, ou A Princesa e o Plebeu, como ficou aqui conhecido no Brasil, mas por conta de questões políticas da época, esse Trumbull, né, ele não foi creditado, e ele não ganhou o Oscar, ele só foi ganhar um Oscar e ser creditado também como um dos roteiristas de Roma Holiday em 1993, então só décadas depois é que ele foi creditado, e eu achei que isso aqui muito interessante, porque eu já assisti o filme e eu não sabia dessa treta toda aqui, pra ser por conta do roteirista, então isso pra mim é bacana. Outros tipos de trecho que eu marco também, trechos que falam um pouco da personalidade dela, então eu marquei também, ó, trecho da personalidade, trecho de como a crítica, né, a mídia também havia, mas de como realmente ela era. Aqui um trecho sobre o relacionamento dela com a atriz Kathleen Nisbet, que foi uma atriz aí que foi praticamente uma mãe para ela, né, já que a Audrey não tinha um relacionamento muito fácil com a mãe. Então, aqui é a mesma coisa, ó, fala da amizade dela com a Kathleen Nisbet. Aqui fala sobre o primeiro noivado dela com o Jason James Hanson, então eu marquei também, isso aqui é muito importante, porque eu sei que vai dar ruim lá pra frente, né, porque eu conheço um pouquinho sobre a vida dela. Então é isso, né, eu marco normalmente fatos chaves na vida do biografado, personalidade dele ou dela, né, acontecimentos marcantes da vida desse biografado, alguma curiosidade também. As curiosidades normalmente eu marco de lápis, com exceção daquele caso ali da questão do Oscar, né, do Roma Holiday, que eu achei tão bacana que eu acabei marcando com post-it mesmo, né, caso eu queira consultar de novo, eu sei que tá por aqui, em algum post-it tá aqui. Eu sei que se eu fizesse um código de cores seria talvez mais eficiente, seria,
Mas eu não gosto muito. Eu não sou muito chegada em código de cores, gente. Eu tentei, mas eu sou meio caótica mesmo para marcar. Então, eu me entendo com as minhas marcações e realmente entendo como é que funciona, porque fica mais na minha cabeça do que realmente no livro, sabe? Então, eu falo, putz, eu li isso na biografia de fulano de tal, eu sei que eu marquei, em algum momento é só eu procurar que eu vou achar a marcação. Claro que se eu fizesse o código de cores ia ser mais rápido. Iria, mas enfim, deixem as minhas marcações caóticas só para mim, tá? Para mim funciona. Pode ser que para vocês realmente não vai funcionar. Vou mostrar aqui, no caso desse livro aqui da Jane Austen que eu li, assim, que eu li aí da última vez também, de não ficção, esse livro aqui não é biografia, é um livro de não ficção. Esse aqui também foi o mesmo esquema, tá? Eu marquei muita coisa a lápis, porque foi a minha primeira leitura com o autor. Eu marquei um trechinho aqui, ó, aquilo lá que eu falei do post-it, né? Que eu escrevo, se eu quero escrever algo mais longo, né? Eu escrevo aqui e marquei em cima do capítulo onde se refere esse trecho. Numa releitura, é só eu tirar aqui, né? Tiro, leio, depois eu marco de volta, né? Ou não, né? Se eu achar que, putz, eu não concordo mais com o que eu escrevi aqui, vou lá e escrevo outro trecho. E, enfim, é uma forma também de você conversar com o livro. Então, esse livro aqui, ele realmente é uma conversa com o leitor. Então, ele exige que você responda ao que o autor está te dizendo, porque ele está conversando com você. Então a marcação, para mim, é essa forma de você também responder ao que o autor está falando para você, né? Seja você concordando ou não, você tendo um outro insight, complementando alguma opinião dele, ó, porque nem tudo aqui eu concordei, eu diria que 99,9% do que o autor escreveu aqui eu concordei, mas teve coisas que eu não concordei, né? E eu fui escrevendo essas minhas discordâncias com ele também. Mas a maioria foi concordância mesmo, né? Já que é um livro mais curto, né? Um livro mais conversa, então eu fui só pegando o post-it e fui marcando. Nesse livro ele tá todo marcadinho. Bom, gente, então é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês sobre essa questão de marcações, né? Quem aí tem vontade de marcar, mas não sabe muito o que fazer, eu espero que essas minhas marcações caóticas tenham dado aí um insight, alguma luz para vocês aí que gostam de marcar. E também para quem não tem costume, mas tem curiosidade de ver como é que é feito, você vê que eu faço marcações bem simples, aleatórias também, não uso muita coisa, só uso lápis, post-it e as flagzinhas, não é mesmo? Às vezes eu marco tudo, às vezes não marco nada, às vezes eu só marco trechos que eu acho bonito, no livro de ficção, né? Até mesmo não ficção também tem textos muito bonitos. Às vezes eu faço uma leitura mais ativa, então eu vou marcando tudo que para mim é ponto-chave, são coisas que eu quero retornar, né, futuramente depois, caso eu faça uma releitura, mas aí fica a seu critério. Mas é isso, espero que eu tenha ajudado vocês aí, que tem curiosidade de marcar livros, não sabe como marcar, espero que tenha dado aí alguma luz, aí, algumas dicas, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, até mais.